Olá, muito boa noite para você aí de casa. Já está no ar mais um Tá na Web, o programa que deixa você por dentro dos assuntos da internet e dos temas mais buscados no Google. Nessa semana, com mais de 2 milhões de buscas, temos o nome Lázaro, que faz referência ao Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, que está há quase 10 dias foragido da polícia. Ele é suspeito, gente, de cometer dezenas de crimes. Recentemente, ele matou 4 pessoas de uma mesma família com requintes de crueldade aqui no DF. Depois disso, fugiu para o entorno, já em Goiás. Nessa fuga aí, que já dura alguns dias, ele invadiu outras chácaras, outras fazendas, fez as pessoas reféns, incendiou um carro, trocou tiros com o caseiro, com a polícia. Um verdadeiro terror. E as buscas continuam. Bom, para conversar comigo e entender um pouco melhor essa questão aí do Lázaro, eu chamo 2 especialistas, um em segurança pública, que é o Leonardo Santana, e também o psiquiatra Fábio Leite. Boa noite, Santana. Boa noite, doutor Fábio. Me ouvem bem? Muito bem, boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite, então. Fábio. Vou começar então com você, Santana. Seguinte, a gente acabou de dar aqui uma resumida, porque ele tem uma ficha criminal bem extensa e ele já fugiu, para vocês terem uma ideia de casa, se você não está acompanhando o caso, ele já fugiu 3 vezes da cadeia, de diferentes estados. Então a gente está olhando aí um criminoso com um perfil bem perigoso, Santana? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você, como especialista em segurança pública, enxerga o Lázaro e se já tinha visto, um criminoso que consegue driblar a polícia desse jeito. Eu não estou conseguindo ouvir o Santana agora. Deixa eu ver se está travando um pouquinho. Tudo bem? Ao vivo é assim. Deu uma travadinha, a gente não conseguiu te ouvir. Acho que o sinal está falhando. Agora voltou. Por favor, sua resposta. Melhorou um pouquinho agora. O que a gente tem que falar primeiro é do que a gente chama de sistema de justiça criminal, porque algumas pessoas estão realmente colocando em dúvida o motivo pelo qual ele teve a possibilidade de ser liberado para que tivesse alguns benefícios da lei e, a partir daí, conseguisse fugir. E tudo isso desagou nos crimes que nós estamos vendo agora. Uma operação policial extremamente complexa a partir de toda essa dúvida que foi colocada na possibilidade, na necessidade dele ser solto ou não, principalmente no que vai ser comentado brevemente, em breve, pelo doutor Fábio Leite, acerca das condições de equilíbrio psicológico e emocional do Lázaro. Junto com tudo isso, nós temos uma operação que agora já leva 10 dias, nós também temos dúvidas que passaram a ser colocadas na efetividade dessa operação, na efetividade da qualidade do trabalho policial e, nesse mesmo instante, nós precisamos dizer que é uma operação muito complexa. Nós temos aí pelo menos 3 ou 4 tipos de ações diferentes. Uma de busca e captura, uma de uso ou de possível uso da força e até a força letal, caso ele venha a ter um confronto com os policiais que estão buscando capturá-lo. E, além disso, nós temos também que falar dos equipamentos que são utilizados pelas instituições de segurança que precisaram de um quebra-cabeça para serem juntos. Nem todas as instituições possuíam todos os materiais para praticar uma operação dessa magnitude e, ao final, agora nós já temos todo um período que coloca realmente o medo na população, que a gente sabe que o medo é um dos maiores modeladores de comportamento. E, a partir daí, todo esse desenrolar colocou lá a elevação na internet a ponto de nós precisarmos trazer isso para discussão, Mari. É verdade, noticiário nacional como um todo, Esse é o destaque na mídia aí na última semana. Agora, doutor Fábio, muita gente está chamando o Lázaro de serial killer e de psicopata, Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença, entre essas 2 nomenclaturas e se a gente pode dizer que ele tem, sim, traços de psicopatia. Como é que funciona essa análise? Bom, na verdade, o que a gente tem é um transtorno de personalidade antissocial, que vulgarmente se chama de psicopatia, o paciente que é psicopata. Dependendo do tipo de comportamento antissocial que ele tiver,
São indivíduos frios, que não conseguem ter remorso, não têm arrependimento, têm um ego extremamente inflado, são pessoas de uma vaidade muito grande, são egocêntricos, não conseguem ter empatia, e para conseguir o que querem, eles simplesmente fazem o que têm vontade, sem um pingo de limite e de regra. A única coisa que eles têm, que é uma qualidade muito grande, é que eles são muito inteligentes. Nós estamos vendo aí que um único indivíduo está desafiando 300, 400 policiais de alta categoria, um sistema todo de segurança, de uma região desenvolvida, com uma série de recursos. Então, assim, a dificuldade que se tem, nós tivemos casos de pessoas com características de transtorno de personalidade antissocial, que não necessariamente são homicidas, né? Quando se fala em serial killer, é uma forma de apresentação do transtorno de personalidade antissocial. Nós temos, por exemplo, um caso recente de um médico, infelizmente, o Jairinho, que já se sabe que tem uma série de condutas criminosas e agressivas com criança a ponto de culminar com a morte de uma criança. Nós tivemos o João de Deus aqui perto também, né, que era um líder religioso e que foi se descobrindo aos poucos que também tinha uma série de práticas muito características de indivíduo com transtorno de personalidade antissocial. Então, na verdade, a manifestação pode ser muito variada e quando ela é com assassinatos nessa natureza, usa-se o termo de serial killer porque é uma forma de apresentação. Infelizmente eu não tenho tempo e nem vou conseguir mostrar para vocês de casa, mas eu imprimi aqui, ó. Essa folha todinha é basicamente a ficha, está toda preenchida, né? É a ficha criminal do Lázaro. E aí eu quero chamar a atenção para um dado que eu tenho aqui de 2013, que eu queria que o doutor comentasse, que existe um laudo, né, que foi feito na Papuda aqui do DF, descrevendo ele como um psicopata imprevisível, agressivo, impulsivo, instável emocionalmente, com falta de controle e equilíbrio. Então, se a gente olhar um pouquinho, né, a descrição dos crimes, doutor, a gente vê relação com essas características citadas nesse laudo, né? Isso é uma questão muito importante que você está levantando, porque nós já tivemos situações parecidas. Em Lusiânia, aqui próximo, um detento que foi preso por casos de pedofilia, foi pedido uma avaliação para progressão de regime, e o psiquiatra avaliou, a psicóloga avaliou, os dois deram ao mesmo parecer, dizendo que ele não teria condição de voltar a ter liberdade pelo risco de reincidência. Esses laudos simplesmente foram ignorados. O indivíduo progrediu para o regime aberto e ele cometeu em um mês 7 homicídios em Lusiânia no período de 30 dias. Ele abusou sexualmente, estuprou e matou 7 adolescentes, desapareceram e aos poucos a polícia começou a procurar e encontrou. Infelizmente, nós precisamos ter um diálogo entre a ciência médica, nesse caso a psiquiatria, junto com o sistema prisional, com a justiça, para que haja uma troca de informações científicas, técnicas, para que as decisões não sejam tomadas de forma amadora. A gente sabe que a justiça não tem nenhuma obrigação de saber como funciona, quais são as características de um indivíduo com transtorno mental. Mas nós temos pessoas que estão disponíveis, inclusive no próprio sistema judiciário, para que possa oferecer esse tipo de expertise, para que se evite ao máximo esse tipo de reincidência. Como você falou, foram vários crimes, né? E já havia um laudo e mesmo assim ele conseguiu ser solto, como outros casos. Então é muito importante, é muito emblemático isso ser falado no período de pandemia, em que a gente está discutindo muito essa questão também de como que a sociedade lida com a ciência, Sim. Como que a justiça lida com a ciência. Eu acho que a ciência tem que ser absorvida em todas as áreas. E quando no Brasil ciência não virar consciência, nós teremos uma série de situações que poderiam ser evitadas, situações evitáveis e que infelizmente terão um desfecho catastrófico como esse. Recado dado. Bom, vamos lá, Santana, agora para você. O seguinte, a gente sabe que Lázaro já fugiu uma vez da polícia e ficou 15 dias numa mata fechada na Bahia, sem comida, sem apoio nenhum. Agora a gente está numa situação que ele está no entorno do DF, para você que não está acompanhando, uma cidade aqui próxima, uns 45, 50 quilômetros, onde tem chácaras, né? Onde existe um povoado e ele tem tocado terror ali com quem ele encontra pela frente, né? Seja para conseguir comida, seja para conseguir abrigo, ou seja, simplesmente
simplesmente para matar. Então, quero te perguntar o seguinte, Santana, quais que são os principais desafios agora nessa captura, já que a gente tem uma pré-experiência aí, né, com o Lázaro de uma fuga que ele também ficou 15 dias sem nenhum apoio e sobreviveu, mesmo sem comida, né? Quais que são as preocupações aí hoje? Hoje nós temos como uma das principais preocupações, além da prisão dele, realizar essa prisão sem ter efeitos colaterais, ou seja, sem que outras pessoas sejam feridas, sem que outras pessoas sejam, ou por parte do Lázaro, ou por parte do próprio desenrolar da ação policial, vítimas de tudo isso que vem acontecendo. Um outro desafio importante é a coordenação dessa operação. Nós precisamos ter uma coordenação única. Nós temos forças distintas, então polícias militares e civis de ambos os estados, Goiás e Distrito Federal, temos Polícia Rodoviária Federal, nós temos, por exemplo, a Receita Federal, algumas pessoas vão até se surpreender com essa informação, mas nós conseguimos, por intermédio desse apoio da Receita Federal, em uma aeronave, ter um equipamento que as polícias não possuíam, a pronto emprego para essa busca do Lázaro e, em um terceiro instante, depois de falarmos dessa necessidade de uma coordenação única, nós temos que levar em consideração a logística para uma operação dessa magnitude, ao tempo em que nós temos instituições policiais que não participam, não têm as suas ações ligadas a uma cultura de investimento por parte do Estado nessas forças, ou seja, não existe aquela ideia de que precisamos, sim, de mais tecnologia, da mesma forma, né, que o doutor Fábio Leite comentou acerca de trazer essa ciência para o sistema de gestão prisional. Nós também temos que trazer parte das necessidades logísticas do sistema para o sistema policial a partir do uso do que já é previsto nas ciências policiais. Então, hoje, nós temos instituições que precisam, sim, ter um investimento maior para ter um equipamento de melhor qualidade, um equipamento que possa funcionar à noite, um equipamento que possa detectar pessoas utilizando um aparelho termal, ou seja, pela temperatura dessas pessoas, alguém pode ser detectado em um ou outro espaço, um aparelho que funcione em ambiente noturno e que possa também detectar pessoas nesses cenários. Enfim, nesse caso, nós precisamos considerar esses três elementos como os principais desafios, até para cenários futuros, até para cenários onde nós tenhamos a condição de ter uma polícia atuando com mais efetividade e atendendo ao que a comunidade precisa. E só para explicar aí para você de casa, o Santana está falando dessa questão da tecnologia noturna, porque o Lázaro tem usado a seguinte técnica até então. Ele tem ficado escondido durante o dia, que é quando, né, o helicóptero está voando, o drone está de olho, e aí ele sai para fugir e andar no meio da mata durante a noite. Então, o equipamento, né, que detectaria o calor de uma pessoa andando ali nas redondezas seria primordial, né, para que essa captura fosse feita, então, de forma mais rápida. Só para esclarecer aí direitinho para quem não está acompanhando. Bom, doutor Fábio, é o seguinte, Lázaro tem esposa, tem filha, né, tem família, e muita gente ficou surpreso quando isso veio, né, a público, à tona. Queria que você falasse um pouquinho dessa personalidade dele, né, porque você citou muito bem o caso do Dr. Jairinho, o caso do João de Deus, são perfis completamente diferentes, e nada impede que uma pessoa com esses traços tenha, sim, né, uma família, uma filha e, entre aspas, se apegue ou tenha uma constituição normal, né? A característica mais importante nesse caso é a inteligência acima da média. Você percebe que é um indivíduo que tem muita perspicácia. São indivíduos extremamente manipuladores, envolventes, conseguem realmente ter, diante de algumas pessoas, de indivíduos com uma fragilidade mental, fragilidade emocional maior, são indivíduos que conseguem organizar um engodo, conseguem envolver as pessoas, justamente para que tenha uma característica, uma aparência de normalidade, e que com isso ele tenha um álibi ou digamos assim,
um esconderijo social, um escudo social para praticar os seus crimes. Então, é importante que se diga que nem todo paciente com transtorno de personalidade antissocial, ele faz abertamente, ele toma abertamente, ele pratica o crime de forma tão explícita e tão clara. Existem vários casos em que as pessoas fazem isso na surdina, usam métodos e meios extremamente sutis, elaborados e refinados. O Lázaro tem, pelo laudo que foi feito, ele tem característica de uma impulsividade, uma agressividade incontroláveis em determinadas situações. Mas ele encontrou com pessoas que ofereceram alimento para ele, que ele não matou, que ele não agrediu. Ou seja, isso depende muito dele se sentir absolutamente no controle, né? E esse controle não é só físico, é um controle mental. Então, nós temos uma polícia com uma série de equipamentos e de materiais, mas aí a inteligência humana, ela é a arma mais importante que a polícia pode lançar mão agora, porque nós estamos diante de uma pessoa que tem uma capacidade de percepção, de raciocínio, tem um tirocínio extremamente desenvolvido. Ele já fugiu da cadeia, ele já foi preso, a polícia já deixou esse indivíduo na cadeia e ele conseguiu sair. Então, nós não estamos lidando numa situação em que o emprego da força é a única saída, né? Nós sabemos que tem toda uma discussão, o nosso querido Leonardo o Lázaro o Leonardo é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, mas nós sabemos que uma das críticas que nós temos à polícia é que as operações são baseadas na força. Está aí a questão de Jacarezinho, né? Enfim, várias operações que têm uma atitude extremamente truculenta e falta muito inteligência para a polícia técnica, a polícia científica, e nesse caso os peritos, psicólogos forenses, psiquiatras forenses, para ajudar nesse passo. Por quê? Porque são pessoas extremamente inteligentes e habilidosas. Por isso que conseguem casar, ter filhos, ter uma aparência de normalidade do ponto de vista social, mas são pessoas de uma crueldade, de uma maldade absolutamente desumanas. Bom, nosso tempo está acabando, Santana. Minha última vai para você aqui rapidinho. Tinha muita dúvida, viu? Queria bater um papo com vocês aqui nos 2 blocos, mas a gente não pode. Santana, é o seguinte, muitos moradores ali estão com medo, né? E eu queria que você, como especialista em segurança, desse uma dica sobre como a pessoa reage a uma situação dessa, né? O Fábio acabou de falar que ele é inteligente, que a gente precisa de inteligência emocional na hora de se deparar com um ser humano desse, né? Qual que é a sua dica? É fazer realmente tudo que o criminoso pedir, é não reagir de forma violenta, é não tentar medir forças com essa pessoa? Nós temos 2 cenários que precisam ser desenhados. O primeiro deles, na chegada desse tipo de agressor, você tem que procurar fugir, tem que procurar sair do espaço onde ele está. Logo depois, caso isso não seja possível, que você se tranque, que você consiga estar confinado em um espaço onde ele não entre. E a comunicação o tempo inteiro nas suas mãos, caso você possa agir de maneira preventiva. Agora, em não havendo essa possibilidade, em percebendo que existe a agressividade, nesse momento você vai ter que colocar em prática mesmo o seu instinto de sobrevivência. A reação, ela não seria algo ruim para ser implementado. Por quê? Porque você não tem uma outra alternativa. Então, para que você sobreviva, você vai ter sim que colocar esse drive, colocar essa sua maior intensidade para que você consiga sair dali com vida. Porque, como outros tipos de criminosos, no caso, como a gente tem aí aquelas situações como a de Santa Catarina, onde entra alguém, mata crianças, mata professoras, né? E eu falo daquela invasão na escola, o Lázaro ele acaba chegando a esse nível de agressividade, como foi colocado pelo Dr. Fábio Leite, e aí a sobrevivência é que deve entrar em jogo e não mais uma ação preventiva, uma ação aguardando que não vai acontecer nada quando nós temos um agressor com esse tipo de perfil. Tá certo. Bom, muito obrigada aqui pelo bate-papo. Adorei conhecer vocês, doutor Fábio, Santana, uma boa noite, viu? Obrigada pelos conhecimentos aqui transmitidos para a gente. Bom, agora a gente dá uma olhada no que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet nessa semana. Vamos lá? Com mais de 200 mil pesquisas, temos Dataprev Auxílio Emergencial. O governo antecipou a 3ª parcela do auxílio e mudou o cronograma de pagamentos e saques. Para quem nasceu em janeiro, a 3ª parcela começa a ser paga a partir de sexta amanhã. E até o dia 30, fim do mês, todo mundo recebe essa 3ª parcela, inclusive quem nasceu em dezembro. Já o saque vai ser do primeiro
dia, né, até 1º de julho, perdão, até 19 de julho. E para quem tem o Bolsa Família, esse cronograma não muda, as datas ficam mantidas. A vacina Janssen também esteve entre os temas mais buscados, porque a primeira data prevista, né, para as 3 milhões de doses chegarem no Brasil não foi cumprida. E aí você lembra que a gente falou semana passada que, teoricamente, né, essas vacinas venceriam dia 27 de junho já. Pois é, a Anvisa autorizou a ampliação do prazo de validade para 4 meses e meio. E aí essas doses podem ser aplicadas até o dia 8 de agosto. Bom, tomara que chegue então o quanto antes, né? Mas ainda não existe uma nova previsão, uma data para essas vacinas serem enviadas para cá. O termo Selic foi bastante pesquisado também, viu? Porque ontem o Banco Central elevou a taxa Selic em 0,75 para 4,25 ao ano. Esse já é o 3º aumento consecutivo da taxa básica de juros. O Comitê de Política Monetária, o Copom, disse que existe aí a possibilidade de um novo aumento daqui 45 dias. E a ideia, gente, é controlar a inflação e estimular a economia do país. A gente faz uma pausa agora, daqui um minutinho eu volto e você já sabe, segundo bloco a gente fala de fake news. Espero você. Já estamos de volta, agora a gente fala de fake news. Vamos direto então para o Instagram da TV Justiça? Se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Bom, a notícia falsa que circulou na web, falamos sobre isso nesse post aqui, ó, é que William Shakespeare, o primeiro vacinado contra a Covid lá no Reino Unido, teria morrido em decorrência da vacina. Claro que não é verdade, gente. A verdade é que ele sofreu um derrame. A morte não teve a ver com a vacina que ele tomou. Bom, agora a gente assiste ao Interprograma, que está rodando aqui na programação da TV Justiça, que também fala de fake news relacionada à vacina. Vamos ver? Estão dizendo por aí que a vacina está passando superpoderes, deixando o corpo magnetizado, e alegam isso porque existem nanopartículas magnéticas na vacina. Tudo balela, tudo fake. Na realidade, se você pensar um pouquinho, você vai perceber que se de fato houvesse essas nanopartículas, ainda nas ampolas as vacinas estariam todas interagindo ali, né, grudando ali por conta da ação de uma força magnética. Não ocorre. Ah, mas colocou-se uma moeda no braço e ela ficou. E aí isso ocorre por diversos fatores: suor, cosméticos ou até mesmo o adesivo do esparadrapo que foi colocado na hora que você tomou a vacina. Então não caia nessa fake. Faz sempre a checagem dos fatos, porque não significa a moeda não cair que eu tomei uma injeção na testa, nem de graça. É brincadeira, né, essas fake news. Bom, gente, vamos falar de vacina então? Chama aqui o virologista Dr. Paulo Ré, que está comigo aqui no telão já. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Era só que faltava vacina magnética, né? Não faltava mais nada. Isso aí é incrível, né? Isso aí é notável. Inclusive, o pessoal produzindo vídeos completamente falsos, né? E colocando na internet aí que não tem nenhum sentido, né? Não tem por que uma vacina causar esse tipo de efeito, até porque não tem nada magnético na vacina, absolutamente. Nenhuma vacina, não somente nessa vacina. Bom, doutor, é o seguinte, quero falar sobre um outro assunto que é relacionado também à vacina, que chamou a atenção e fez parte dos noticiários essa semana. Profissionais de saúde lá do interior do Paraná se recusaram a tomar a vacina porque eles queriam escolher a marca, né? Eu quero tomar da Pfizer, eu quero tomar AstraZeneca, eu quero tomar Coronavac. E a gente tem visto muitas notícias desse tipo, né? Pessoas querendo escolher qual vacina tomar em meio a essa pandemia. E eu queria que você falasse um pouquinho da consequência disso, né? Porque não é algo que a gente tem que escolher, a gente tem que tomar, todas as vacinas estão aprovadas e testadas, não é isso?
Sem dúvida, sem dúvida. O que acontece é o seguinte, que até eu estava hoje conversando com uma colega e ela me comentou, me usou um termo muito interessante, que eu achei que é sommelier de vacina. Agora nós estamos virando sommelier de vacina. Antigamente, né, nas outras vacinas que nós tomamos e que os nossos filhos tomam, ninguém jamais questionava quem era o fabricante da vacina, o que tipo de vacina ela estava sendo oferecida, né? Ninguém, na verdade, nem sabia, não tinha a menor noção a respeito disso, porque isso não importa, né? E nesse caso, agora, quando nós estamos com esse problema do SARS-CoV-2, igualmente, não é importante, não tem o menor significado nós ficarmos escolhendo as vacinas. Todas elas foram avaliadas pela Anvisa, que são profissionais altamente competentes, e todas elas cumpriram todas as exigências que a Anvisa fez. Então, nós não temos, na verdade, nem como comparar uma vacina com outra, porque elas são testadas em populações diferentes, em grupos diferentes, com critérios diferentes, de tal forma que a única forma de termos uma boa noção do efeito dessas vacinas será pela análise da efetividade delas sobre a população. E, para isso, nós temos que ter o maior número possível de pessoas vacinadas. Falando nisso, temos que ter também o maior número... Perdão. Não, e nós temos também que ter o maior número de pessoas vacinadas recebendo as 2 doses necessárias da vacina. Era isso que eu ia falar, exatamente. Muita gente está deixando de tomar a segunda dose. Eu queria que você esclarecesse isso e também falasse sobre aquelas pessoas que perderam o prazo. Por exemplo, se o meu dia era até o dia 20 de junho, eu não fui. Até quando que eu posso ir? Perdi o prazo, não pude, né, atender, não pude ir lá no postinho no dia 20. Até quando que eu posso tomar essa vacina? Perfeito. Nesses casos aí, a pessoa perdeu o prazo recomendável, não importa, a pessoa deve igualmente receber a segunda dose. Não vai haver nenhum mal causado pela vacina se ela for administrada um pouco mais tarde. Por que acontece isso? É porque os produtores, laboratórios produtores da vacina, eles precisam testar a vacina em um determinado período. Eles não podem, pelo menos até o momento, né, com a indisponibilidade de tempo, ficar testando a cada 2 ou 3 semanas ou a cada mês, né? Mas a gente espera que, mesmo que a pessoa receba a vacina alguns dias, né, ou algumas semanas após, essa segunda dose funcione também como o que a gente chama um reforço, ou seja, ela vai reforçar a imunidade da pessoa vacinada. Por isso, não se deve nem pensar em não tomar a segunda dose quando for recomendado. Claro, existe uma vacina de um laboratório particular, que é uma vacina de dose única. Nesse caso, não se aplica. Mas todas as outras vacinas que são para 2 doses, devemos sim receber, devemos tomar as 2 doses. Tá certo. Doutor Paulo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite para você. Ok, boa noite para você e os seus ouvintes. Bom, então eu vou ficando por aqui, gente. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem e te espero, hein? Tchau, tchau.